Vamos chamar o nosso convidado. Pode soltar a vinheta. No programa Insano de hoje, teremos um cérebro que funciona muito bem. Isso está provado, comprovado? Será? O cara é geofísico, com mestrado em engenharia de petróleo e doutorado em geociências. O gênio que todo nerd gostaria de ser. O mistério dos OVNIs no Brasil foi resolvido. Que manja muito do nosso universo. Sérgio Sacani, do canal Space Today. Aê! Chegando agora no metrô de Caracas. Olha aí. No metrô da Universidade. Galera. Fala, Sacani, pode sentar aqui? Por favor. Pô, Sacani, obrigado por você ter vindo. Aê, garoto. Como é que você tá? Tranquilo? Tranquilo, tô o microfone aqui. Deu falar alô, alô? Alô, quem tá falando? Não está muito bem. Oi. Tudo bem, Sacani? Tudo bem, e vocês? Você sabe que quando vem essas dúvidas, você é o primeiro cara que a gente pensa. Legal. Né? Que bom. Porque você é o cara que consegue destrinchar para nós mortais essa coisa toda do núcleo da Terra, do universo, do universo sabe, em né? bloco, dessa confusão que tá tendo da inteligência. O Sami tá apaixonado pela inteligência. Pelo chat. Mas é sensacional. Pela inteligência Vai sair artificial. com ela amanhã. Eu vou mais. E até pegando já esse gancho aí da inteligência artificial, ontem saiu um estudo que eles usaram uma inteligência artificial. Peraí que tá... E tá ruim? Voltou. É. Não, agora voltou. Voltou? Usaram a inteligência artificial e ela detectou 8 possíveis sinais alienígenas no universo. Caramba. Ah, sim. Não, mas isso tem, né? Tem que ter. 8 possíveis. Você não acredita? Eu não acredito. Mas... Não. Mas por que você não acredita? Você acha que para nossa vida foi a equação da nossa vida é muito complicada? Sim. Não é possível replicar essa equação. Eu acho que, assim, é muito difícil replicar, porque são milhares de variáveis, né? A gente mal e mal sabe, por exemplo, como que a água chegou aqui na Terra. Tem várias... Tá bichado. Não, pega no meio. Pega no meio, que senão Aí. Eu nunca vi o microfone e ter que pegar no meio. Você tem que pegar com carinho. É o quê? Colocar um bombril no microfone. Depende de onde você pega. Não é isso. Não é antena, bonitão. Tem que tratar com carinho. Que eu tava pegando aqui no contato dele. Foi mal. Não, então, a gente mal sabe como que a água chegou aqui na Terra. Como que a gente quer falar que tem, né? É que eu discordo completamente do Emílio. Então, mas pera lá. Da inteligência artificial. Não vamos brigar. Não é brigar. Então, mas deixa eu te falar. Tudo que a gente vai falar depende da nossa imaginação. Não é isso? Certeza. A gente não consegue imaginar, por exemplo, o universo sem infinito. Isso não está na nossa cabeça, a gente não consegue ver o universo. Então a gente não pode... Sempre imagina um fim, né? Então, e um dos argumentos que falam da possível vida em algum outro universo é isso. Já que você tem, ainda que a probabilidade seja baixa, se você tem bilhões, trilhões de planetas, em algum pode ter vida. Não significa que essa vida conseguirá nos contatar. Mas a probabilidade de existir vida em algum lugar da galáxia... Lógico. Porque aí tem um lance de vida, né? A vida microbiana e coisas assim, provavelmente deve ter até aqui no sistema solar. Deve ter. Agora, quando a gente fala de vida inteligente, essa nossa aqui, ou evoluída, como o pessoal gosta de dizer, aí as coisas se complicam muito mais, né? A gente tá aqui se comunicando, usando ondas de rádio para se comunicar, para mandar coisa para um lugar, para o outro, aí é um nível muito mais complicado. Agora, questão de vida microbiana e tal, isso aí o pessoal meio que tá certo que existe, e até aqui no sistema solar. Às vezes mas a isso vida é evoluída a gente é atrasado demais. Então, mas isso é um negócio que vocês não acreditam em Deus, vocês não conseguem entender. Exato. Porque a gente é um bicho, com mais alguma coisa. Exato. É a centelha divina. Mas aí Deus que só fez a Terra ou fez... Aí que tá. Mas não vamos discutir Mas isso. Deus fez mais de um planeta? Não vamos discutir isso. Calma aí, dinossauro. Não vamos discutir isso. O O dinossauro. que eu quero saber de você é o seguinte. Tá esse negócio dizendo que o núcleo da Terra diminuiu, deu uma engasopada, né? É engripada. Então, porque o núcleo tá lá acompanhando, é isso? É isso aí. Para o pessoal entender, né? Para quem nunca viu nada disso, né? A Terra é dividida em crosta, que é onde a gente vive, aqui em cima. Tem uns 30 quilômetros de espessura, mais ou menos. Depois tem o manto, que é rocha derretida.
Depois a Terra tem uma camada que a gente chama de núcleo externo. E depois tem o núcleo interno, que é sólido. É uma bolona, é do tamanho de Plutão, pra você ter uma ideia. Caramba. E é uma bolona mais ou menos de ferro. É mais ferro, mas tem níquel e tem outras coisas também. Nióbio. E o núcleo interno da Terra, ele gira. Ele fica girando. O núcleo externo da Terra, essa imagem é muito legal. O núcleo externo da Terra, que é líquido, ele é que causa o campo magnético. Tá. Não é o núcleo interno que causa o campo magnético, é o núcleo externo. Certo. Porque esse líquido aí começa a girar, gera corrente elétrica e gera o campo magnético. O que acontece é o seguinte, né? Primeira coisa, que o interior da Terra ele é muito difícil da gente estudar. A gente não consegue acessar. O ser humano, o buraco mais profundo que a gente fez até hoje tem 12 quilômetros de profundidade. Caramba. Então a gente só consegue acessar através de dados indiretos que a gente chama, que são terremotos, por exemplo. Ou algumas explosões nucleares que foram feitas meio de propósito para a onda atravessar o núcleo. O dado é ruim, o dado é cheio de incerteza que a gente fala, e isso é que causa todo esse problema que está acontecendo. Bem, o pessoal pegou vários terremotos cujo as ondas atravessaram o núcleo e começaram a medir terremotos lá da década de 70, 80, durante os anos. E quando eles começaram a comparar, eles viram que tinha uma diferença na velocidade que a onda atravessava ali. E essa diferença eles relacionaram. Primeiro, eles escreveram, depois eles até corrigiram o artigo, porque eles escreveram que o núcleo parou. Aí o pessoal ficou doido, né? Mas é que ele parou com relação... É um negócio que a gente chama de velocidade relativa. Ele parou com relação às outras camadas da Terra. Não é que ele parou totalmente. Entendi. É que tem um movimento, todas essas camadas estão em movimento, o núcleo parou em relação a elas. Depois eles voltaram atrás, eles viram que eles tinham falado de um jeito meio estranho e falaram que ele reduziu a velocidade, começou a frear e começou a girar ao contrário. Inverteu a rotação dele. Bem, isso aí, dentro da comunidade geofísica, causou, assim, uma confusão muito grande. E o que está acontecendo? Ninguém sabe, na verdade. Entendeu? Ninguém sabe. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Paulo. Eu estava assistindo, não entendo nada, você é um professor que sabe tudo disso. Eu estava vendo outro dia, sei lá, era um canal desse, estava um documentário, porque o polo, ele está invertendo os polos, né? Só que aí é um núcleo... Não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Isso é uma grande confusão. Isso já aconteceu, né? Já várias vezes, a cada 80, 100 mil anos, mais ou menos, o polo da Terra vai revertendo. Isso aí a gente tem comprovações, rochas que a gente tira do fundo do mar, tem a marquinha ali. Isso. Como que estava o polo. Só que aí que está a grande confusão que o pessoal faz. O campo magnético, ele é gerado pelo núcleo, mas pelo núcleo externo da Terra. Não tem nada a ver com o... Assim, não é... Dizer que não tem nada a ver também é muito forte. Deve ter alguma relação, mas não é a coisa principal. O campo magnético é pelo núcleo externo, pelo líquido ali, e o núcleo interno ele pode ter outras consequências, tá? Mas isso aí é uma coisa que muita gente confundiu. Porque agora vão ficar sem campo magnético, acabou o planeta. Não, o núcleo interno é uma coisa, o núcleo externo é outra coisa. Cada camada tem a sua função, vamos dizer assim, no planeta. Ou seja, agora pergunta de muito burrão, mais do que o Emílio. O que motiva... Mais que eu é impossível. Não. O que motiva o núcleo interno girar e que nem falam que agora tá... O que faz isso girar lá dentro? Esse caroço de abacate aí? Bolinha de gude. Então, isso aí a gente tem que... Volta lá na formação do planeta, cara. Existe uma lei na física que é muito importante, que é chamada conservação do momento. Então, se você coloca uma coisa para girar e nada vai atuar, nenhuma força atua freando ela vai ficar girando. Inércia. A inércia, e aí tem... A inércia é uma, né? E a conservação do momento é outra. Isso aí é uma lei da física. Mas o núcleo tem uma força que está fazendo ele frear, que é o atrito dele com o núcleo externo e tal, que é o que o pessoal está tentando entender. Por que está acontecendo isso? Mas tá na Bíblia, né? Tá na Chegará. Bíblia? Não, isso eu já não sei. Tá na Bíblia. Mas na Bíblia do planeta Terra ou de outro? Não, tem vários planetas, pode ter vários deuses. Eu sei que você é um descrente. Tem 3 mil deuses. Coração de Ele escolhe um só. Isso aqui Deus é um só. Tá na Bíblia. É só procurar. Deixa eu perguntar Não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada para não causar polêmica. Não jogue pérola aos Deixa eu porcos. perguntar pro Sacani o seguinte. Até o Emílio falou disso, o universo em blocos, é uma teoria de Einstein, que agora tem sido, voltou à discussão, salvo engano, com o Skoll, que é um pesquisador do MIT. Eu lembro, eu não sei se você chegou a ler, Emílio, o livro Cavalo de Troia. Qual que era
a pegada do livro, é um livro de ficção científica. J.J. Benítez. Que é uma... Não é vendido como ficção, viu? Que? Não foi? Não é vendido, não. Mas ele fala que aquela história é real, né? Ele é vendido... Bom, pra mim é ficção, mas aí você pode até falar um pouco disso, que o Einstein mostrava lá na teoria dele que o tempo e o espaço são relativos. Isso. O que é muito importante. Sim. Porque não é só o espaço que é relativo, é o tempo. E ele mostra que se você navegar contra a órbita pela velocidade da luz, você consegue voltar no tempo. Sim. E existe vários Emílios, vários Samis, simultaneamente. Então eu queria que você explicasse, porque com certeza eu devo ter entendido muita coisa errada, o que é isso de ter vários momentos simultâneos entre passado, presente e futuro. Multiverso. Boa. Cara, primeira coisa de tudo isso, né? Uma das coisas mais difíceis da gente entender é o tempo. O tempo é uma coisa muito abstrata. Porque se eu falar assim, cara, me dá 1 litro de água, você me dá 1 litro de água. Agora me dá meia dúzia de tempo. O que é isso, cara? A gente não sabe. O tempo é uma coisa que a gente sente ele passando. Uhum. Né? Então, e o Einstein, ele trabalhava com essas coisas muito abstratas. E ele criou uma coisa mais abstrata ainda, que o Sam falou, mas ele criou uma entidade que ele chamava de espaço-tempo. Isso. Que não era nem o espaço e nem o tempo, mas eram as duas coisas juntas. Isso aí buga a cabeça de muita gente. Poxa, como que eu represento isso aí, né? Porque eu preciso representar. É muito difícil você representar. E aí a gente ainda fala que o espaço-tempo ele é quadridimensional. Ele tem as 3 dimensões que a gente conhece, né? Largura, profundidade e altura. E mais uma que essa que a gente não vê. Que a gente não vê, que a gente não mede, que a gente só sente isso passar. Isso é muito estranho. Por conta disso, vários... Aí tinha uma lá atrás, né? Na época do Einstein, um pouquinho depois, tinha uma corrente filosófica muito grande que falou, cara, não pode ser isso, a gente tem que ter um jeito de explicar isso. E aí é que surge a tal do universo em bloco, Block Universe, né? Que onde o pessoal lá que propôs essa ideia, qual que era a ideia deles? A gente consegue agora representar. O universo, ele é um blocão, entendeu? Imagina que o universo é um paralelepípedo. E aí eu tenho as 3 dimensões e em uma das dimensões no meu bloco tá o tempo. Uhum. Então agora eu consigo representar, olha que legal. Uhum. Então isso aí acabou ganhando uma força grande porque pela primeira vez a gente conseguia representar o tempo, coisa que a gente não conseguia de jeito nenhum. E tem umas consequências muito interessantes no universo em bloco. Primeira coisa, é uma pergunta assim, você acha que o presente é especial? Por exemplo, a gente tá aqui agora, é um momento especial? Sim, porque você só consegue imaginar esse momento, né? Ele faz sentido nesse momento, né? Você não consegue ir pra nenhum outro lugar. Até uma defesa de qualquer tipo de Ele religião faz- budista. Você tem que viver o presente. Se você tá aqui, você não pode Exatamente. estar em... Você não pode transitar em aí. nenhum lugar. Isso aí a gente chama de presentismo, que é o que a gente vive hoje, chama presentismo. A gente acha que o presente é uma coisa importante porque a gente tá aqui. No universo em bloco, Não é. o presente Não é. não é importante. Não é importante. Passado, O passado Não, também. também não é. Não. Nada é importante. É a quarta tudo- dimensão. Não, é tudo infinito. É tudo em bloco. Não, imagine que você tem infinitas coisas. Você divide qualquer coisa por infinito, a importância de qualquer coisa é 0, porque existe infinitos momentos. Agora, essa transição entre os momentos é possível? Então, dentro do universo em bloco é. Porque o que acontece? Lá, que vamos pegar, hoje é Quarta-feira. Né? Quarta-feira passada, eu vivi minha quarta-feira passada. Sim. Eu consigo voltar nela? Consigo. Se eu voltar nela, eu vou estar lá naquela quarta-feira vivendo. É Back to the Future, é igual do filme O o negócio. universo em bloco é um pouco diferente, porque o De Volta para o Futuro, ele usa um pouco da teoria do Einstein, do lance de que você não pode interferir no passado. Tá. O universo em bloco, você pode interferir. É mais o cavalo de Troia. Mas não É dá um mais cavalo. bizil, Então, não mas dá o- errado mexer com o passado. Essa Então, é a pergunta. sabe por que Se que você não dá? interferir no passado, Então, não vai... pro universo em bloco não dá, porque você tá. Aquilo lá não é o passado. É o passado sim. pra você. Isso, é o Mas presente pra o ele. cara que tá lá é o presente. Que loucura. O lance do universo em bloco é o seguinte: o passado, o presente e o futuro, eles coexistem ao mesmo tempo. É isso aí. Então tá tudo dentro desse bloco que é o universo. Então você consegue ir pra qualquer ponto. Eu posso ir pro futuro?
posso ir pro futuro, cara. Mas o futuro não é o futuro, porque é o presente do Emílio que tá lá. Exato. Mas o que seria necessário pra fazer... Acessar? Pra acessar. DeLorean. Você teria que andar nessa dimensão aí, né? Lendo sensitivo. Agora, qual que é o problema de tudo isso? Isso aí entra numa coisa da física que é muito interessante. Essa ideia do universo em bloco, ela é muito mais filosófica do que física, entendeu? O Big Bang, por exemplo, que é o que a gente usa hoje como modelo de universo. O universo teve um início, a partir daquele ponto ele está se expandindo e está tudo indo, e a gente não tem o futuro, porque o futuro está sendo construído por conta da expansão do universo. Essa é uma teoria física baseada muito na relatividade do Einstein, e tem uma coisa muito importante, a gente tem evidências de que ela pode ser uma teoria muito boa. Foi assim que o universo aconteceu? A gente não sabe, mas ela tem evidências. O universo em bloco é uma teoria muito legal, filosoficamente falando. Mas se você começar a procurar por evidências disso... Sim. Porque, por exemplo, cadê... Porque tudo o cara quer uma prova, Exatamente. né? E até isso que eu ia perguntar, Sérgio. Como é que, na teoria, qual é o argumento que valida isso aqui? Fala, opa, peraí. É mais o que não invalida, né? É mais o porque contrário, como é que você pega, se eu fosse mais lá... o contrário. E o lance disso é de ser uma coisa filosófica, cara. Entendeu? O pessoal aí, principalmente os filósofos, né, que defendem essa ideia de universo em bloco, eles falam, cara, a gente não precisa dessa prova aí sua, não, porque isso é uma filosofia. Entendi. Nossa, que o universo é assim. É a única maneira que tem para você representar o tempo. Porque o argumento deles é assim, pô, você aí defende, representa o tempo aí pra mim. Entendeu? Pô, você não consegue. Não, mas é legal. Mas eu Sérgio, é legal porque ele dá uma razão a um pensamento. Isso é que é legal da filosofia, né? Ele dá uma razão. Mas é uma Sérgio, coisa que não pode mexer. Mas é legal isso aí, né? Não, é legal pra caramba. E isso aí é discutido em congressos de física teórica no mundo todo. No mundo todo. E várias coisas usam o universo em bloco. Por exemplo, aquele Watchmen. Sim. Ele usa uma parte do universo em bloco, que é o lance de você estar em todo lugar e tal, você tá coexistindo. Dr. Manhattan, né? Mas qual é a sua visão em mexer com a finitude humana? Porque os caras nos Estados Unidos estão falando sobre biohacking, de hackear a sua própria célula. Desculpa que o papo aqui é um pouco mais elevado. Lá vem o biohacking. Biohacking. Não, pode deixar que já eu devolvo. Ele quer O cara pode viver, Emílio, assim como Abraão. Não, 250 anos. Claro que não. É o estudo feito no Vale do Silício que vocês não acessam. Tô falando os caras querem. É aquele lance, né? Esse lance da inteligência artificial tá muito ligado com isso. É o seguinte: de você transportar a consciência. Vou falar pra você qual é a lei. A lei é o seguinte: pobre quer morrer rico. E rico não quer morrer. Essa é a lei. Quer ficar eterno. Isso. Não, mas você gosta disso? Quem passa fome quer engordar e gordo quer emagrecer. Isso. Não respondeu. Isso aí. Do que? Não deixou responder. Da vida? Lógico, é estudo. A eternidade? A eternidade? Não é eternidade, eu tô falando de estudo físico. Isso daí tem... Chip do... Também. Põe chips. Também. Chip da TIM. Chips, exatamente. Isso aí é assim, né? Mais ou menos o que o Emílio falou, né? O cara... O pobre quer morrer rico, mas pra ele ficar rico, ele vai ter que viver muito. Isso. Então ele tem que dar um jeito da vida dele continuar. Também gente chata, não precisa durar tanto. Também. Mas o biohacking aí que você fala e tal, é essa ideia, né, que o pessoal tem muito também de transportar a consciência. Porque o que é você? Você é a sua consciência. Isso. Então eles querem transportar a sua consciência pra alguma coisa, pra alguma máquina, alguma coisa, e você, se a sua consciência estiver numa máquina, você acha que aquela máquina é você? Ou você é você, porque... Olha a quantidade de... série. A máquina vai amar pra caramba. Olha a quantidade de perguntas que acaba Não, aí seria uma máquina... Reclamona. Seria um clone. Não seria eu. Só você é único. Não tem jeito. Você é único. Não seria um clone porque claro. Sua consciência é única. Não, você é você. Mas não foi reproduzido artificialmente. Se reproduzir é um clone. Não é você. Não é original. Deixa eu te falar, a gente é único, não Pirata. tem jeito. Mas não querer inventar. O universo é simultâneo, Deixa eu voltar aqui pro negócio do A gente não é o único. A gente não é único, porque Que universo? Você tá lá na quarta-feira. Você também tá na quarta-feira. Assistindo o jogo. Sim, então você não é único. Mas eu sei que você não é único. Você tá parecendo o Nerd da Capital. Não, mas aí você tá falando, a gente é finito. Sim. Certo. A gente esquece nessa teoria do tempo e espaço. Esquece você. Você é finito. A gente morre. Acabou. Mas Nessa dimensão só. Então,
Não, eu sei, mas a bagaça... Não tem como você fazer uma réplica de você e ser você. Isso é loucura. Mas só não tem porque a gente não consegue ainda migrar de dimensão. Porque se um dia conseguir... Mas você morre na outra dimensão também. Mas não dá pra você migrar. Não, porque você vai voltando. Não, é que vocês estão falando como especialista. Ele acabou de explicar. Desculpa. Isso. Não, eu sei, eu entendi o que ele falou. Eu não sou burro. Foi burro. Eu não sou burro. Ele que falou que eu vou migrar igual o... Vai ficar num robô. Você não... Não, você não tem... Você morre também. Você vai morrer, você morre. Mas da outra dimensão morre também, pô. Mas o outro Delari da outra dimensão... Tá dando cãibra no cérebro, peraí. Não, não é. Você vai morrer. A gente morre. Posso voltar? Posso voltar pro... Eu tô errado ou tô certo? Eu tô com você. A gente vai chegar uma hora, acabou. Você morre. É a bagaça toda. É outra concepção. Mas imagine que tem um Emílio simultâneo nesse mesmo instante que seja 30 anos mais novo. Sim, mas você não acessa. Por enquanto. Teoricamente é possível acessar. Tomou um chá de Posso voltar? Voltar pra ele 19 anos. Tá bom, deixa eu voltar pra Teoricamente é possível. É só em filme, porra. O multiverso da Marvel. Aqui, ó. Posso fazer uma pergunta? Agora eu vou voltar pro Põe a bloco bola no aqui. chão. Vai lá. Vamos voltar pra terra aqui, porque o negócio é o seguinte. Dizem que com essa teoria de que o futuro já existe, o passado continua existindo e aqui tá aqui, que a gente não tem mais o tal do livre-arbítrio, já que o futuro já tá acontecendo. Só que aí vem uma outra teoria dizendo que existe estilo multiverso mesmo, várias coisas acontecendo. Por exemplo, você chega na balada, vai conversar com uma moça, a moça te dá um fora. Tem uma outra realidade que ela quer sair com você, uma outra realidade que vocês casam e outra que você nunca nem encontrou essa pessoa. Então, aí, nessa questão, esse lance do livre-arbítrio, ela não derruba por terra, porque assim, de repente, qual caminho você vai escolher, você acessa esse multiverso. É porque o Gordão tá vendo sessão da tarde. Isso vai ser parar com nada. Espera só um pouquinho, deixa o professor falar. Ele o quê, professor? Não, é que ele tá falando de teorias que são teorias concorrentes. Porque eu li. Uma delas se preparou. São teorias. Que não é a mesma teoria. Sim. A do bloco é uma coisa. Tonto. A de múltiplos universos é uma outra coisa que pode existir tudo isso. Tá vendo? O jeito que o De Volta para o Futuro viaja no tempo é uma outra ideia que ele viaja e se ele interferir acontece problema. E aí na teoria do Einstein tem, por exemplo, o paradoxo do avô. Imagina que você viaja no tempo e mata o seu avô. Como que você matou o seu avô? Como é que você vai nascer? Como que você vai existir? Pra poder ter voltado no tempo e ter matado ele. É do filme, não conhece a mãe. Então, né? é contínuo. Isso. Então começam a ter essas coisas. Mas o que acontece é o seguinte, são teorias concorrentes. O que você acha? Todas teorias, né, cara? Sim. Assim, se você pega... o pessoal fala assim, você acredita no multiverso? Cara, não tem o que acreditar ou não acreditar. Se você pega matematicamente, tem o pessoal lá que vai lá e deduz, tá lá bonitinho. O negócio é o seguinte, quando a gente fala de coisa da física, uma coisa é a teoria, é você ter deduzido, e a outra coisa é você verificar aquilo. Sim. O verificar, a gente ainda não verificou. Nem teoria de cordas, nem teoria do multiverso, nem do universo em bloco, mas existem, são ideias que existem. Agora, tem pessoas que estão indo atrás de verificar? Tem. Só um exemplo, agora em 2022, o Prêmio Nobel da Física foi dado para o pessoal que trabalhava com emaranhamento quântico, que é uma coisa muito louca. Sim. Imagina que você joga uma lanterna aqui, a lanterna bate numa divisória, vai ter um fóton, que é a partícula de luz de um lado e do outro. Se você medir essa aqui, você sabe o que aconteceu com essa. Isso aqui é uma coisa louca. O Einstein, ele era revoltado por conta disso. Teoricamente, era lindo. Só que só agora um cara fez um experimento para comprovar. Entendi. Entendeu? Entendi. Então na física tem isso. O multiverso e tal. Demorou 100 anos pro cara trazer... 100 anos pro cara conseguir fazer um experimento que mostre que aquilo que foi desenvolvido teoricamente realmente pode acontecer. E a partir daí, várias e várias coisas podem surgir. Desse prêmio Nobel, por exemplo, computação quântica e várias outras coisas que vão ajudar a gente. Então isso é que é legal. Agora, universo em bloco. Sim. Cara, a ideia é muito legal. Tem uma galera que, não é só um ou outro, não, só para o pessoal entender. Tem uma galera que defende isso. E o problema é você tentar comprovar. Por exemplo, será que eu consigo ir para quarta-feira passada e me encontrar lá? Se alguém conseguir fazer um experimento desse, ou com uma partícula que seja, ou com alguma coisa, aí começa a ganhar força. O que a gente precisa é ter essas evidências para a teoria acabar ganhando força. Precisa ter um buraco na física para a gente poder voltar. Só que isso não tem. Tem matematicamente. Não consegue.
visualizar, né? Diz que no Amazonas tem. Mas qual que é a teoria mais, no Amazonas mais tem, forte atualmente? Diz que no Amazonas tem... Ayahuasca. Buraco. Não, Você vê diz lá que no Amazonas tem dinossauro e o caramba. O Sami vai lá. Tô falando lá tem um esquema. Cara, vamos fazer o break? Nós vamos fazer o break agora e a aposta... Nós vamos aproveitar esse break agora, fazer a aposta nossa aqui. Bora. Show. Então vamos lá. O break, rapidamente. Vai lá, Reginaldinho, faz o break da rede. E eu já vou chamar imediatamente o nosso querido Fuzil, o herói do Brasil, que agora nós estamos fazendo nossa aposta. Boa. Aí. Cadê o Fufu? Fezinha. Fufu, tá aí pra nossa fezinha? Cadê? Você não tá na loteria? Pô, tá ruim hoje, hein? Tá. Tá ruim, não. O link tá ruim. Tá ruim lá dentro, muitas pessoas usando celular. Cê... Aí a gente teve que vir aqui para os transeuntes. Não, eu estou te ouvindo. Pode falar não, sua voz aqui. Hoje já colocaram um link ruim pra você. Não adianta. Do Nokia. Me prometeram um ótimo link pro herói do Brasil. Não pode comemorar, mano. Pode cobrar, Paulinha. Não pode comemorar que aqui os caras gostam da Tomé, né? Eu posso fazer a pergunta pro Sacani, então? Aí eu anoto os números e eu vou fazer o nosso jogo e depois você mostra? Sim, senhor. Pode fazer a pergunta. Porque é o seguinte... Nesse lance, eu amo você, você é um cara muito bom e eu me espelho em você. Esse negócio de vai e volta, pode ser que vai, pode ser que não volta. Elon Musk, tecnologia de foguete voltar, os satélites, os carros elétricos. Você acredita na teoria, que eu acredito, que ele pode ser um viajante do tempo? Olha. Boa, hein, cara? Muita gente fala, né, que ele é um reptiliano, né? Falam que ele é um alienígena. Um robô. Cara, não é não, cara. O Elon Musk é um cara que eu considero um cara visionário, entendeu? Ele tem uma visão, negócio de voltar foguete, ele viu que aquilo lá era o futuro da exploração espacial, cara. Não faz sentido você, é aquilo que ele sempre fala, né? Pegar um avião daqui pro Rio de Janeiro, chego lá e destruo o avião inteiro e tem que construir outro para voltar. Então, isso aí ele foi visionário pra caramba. O negócio de carro elétrico também, ele viu um momento em que toda essa coisa de matriz energética poderia começar a mudar, foi lá. Mas é um carro vagabundo. Qual? O Tesla, pelo amor de Deus. Mas é que é o preço. Tudo de plástico, bicho. Parece parece um carro. Lembra o carro? Legal com o bolinha. Nossa senhora. Bom é o 147. Não, uma porcaria. Uma loucura. Deixa eu fazer agora. Fale uma dezena. Vamos fazer rápido agora. Ô, Fufu, tá aí? Lápis e papel na mão? Cadê o Fufu? Cadê? Cheguei agora, eu vou anotar o nosso, eu vou anotar o nosso e junto com outro e faço. Tá, link também, vou te falar, hein? A lotérica é o portal. Você tá ouvindo? Pera lá. Você tá ouvindo ou não? Eu tô te ouvindo. Então vai lá, fala o número, Sami. De novo? Não, você, número. Da sua cabeça. O que vier. 18. O que o Santo mandar. O que o Santo mandou? 43. 18, 43. 26. 26. 37 foi na minha cabeça. Sacani. 54. 54. Zuzu. 11. Anotou? 11. Parei no 37. Pega no VT. Então, 37 foi o meu. 54. 54 e 11. Vamos ver quem vai marcar mais. A inteligência artificial. A gente ganha da IA, né? Vamos ver se a gente ganha da IA. Ou se a gente ganha mais. 115 milhas? Eu vou jogar. Ô, Fufu, pode subir aqui. 115 milhões tá valendo, hein? Pode subir aqui. Vou subir com o dinheiro aqui. Ele vai apostar. Você vai pagar? Lógico. Põe 100 reais aí. Tá louco. Não, ele vai... Tá sem dinheiro. Você deu dinheiro pra ele, Paulinha? Você deu, Paulinha? Não tem verba pra ele apostar. Tá travado lá. Não recebeu nem o primeiro salário. O link tá muito ruim. Já deram um link ruim pra gente. Feito com o StarTAC. Já deram aquele link ruim. Não é o Starlink. É o StarTAC. Não, pega lá fora também. Não, é link ruim. Eu tô ligado, Delari. Eles enganam a gente nessa emissora. Nós precisamos lá pra TV Maressol. Tem que colocar o bombril na antena. Muito bem. Já foi o break, ô Reginaldo? Então já fizemos as duas apostas. Se o Fuzil quiser subir aqui pro estúdio, pode subir. Se ele quiser fazer pergunta, a gente continua aqui com o Sérgio Sacani. Tem as redes sociais, que é o Space Today 1, né? Space Today 1? Space Today 1, que é o Instagram dele, e o YouTube Space Today, que é um canal aí que tem muita coisa bacana, muita coisa legal. E aqui ele vem dar uma aula pra gente que é meio burro. Ele é bom demais, né? Ele é professor demais. Aqui é só supletivo. Sim. Professor supletivo. Estamos com 20 segundos agora para voltar para todo o Brasil. Paulinha, você tem pergunta, Paulinha? Fala, Paulinha. Quero tirar o CC. Porra, sabia que ela também. Ela agora veio toda bonitinha lá.
Ela tá de férias lá do Rony Fon. Aí fica até o final aqui. Puta, Rony Fon de férias. Vamos ligar pro Rony voltar logo. Volta logo, Volta Rony. antes, volta Rony. Muito bem. Estamos de volta agora pela Rádio Jovem Pan. Estamos conversando com o nosso querido Space Today, Space Today aqui na programação. O Sérgio está aqui com a gente. A Paulinha vai fazer uma pergunta para ela. Por favor, Paulinha. Uma pergunta. Sacani, por exemplo, se essa coisa do universo em bloco, se eu tô no presente e no futuro ao mesmo tempo, o meu presente não determina o meu futuro? Por exemplo, então eu não vou trabalhar e eu vou estar igual no futuro? Tipo... Exatamente, isso aí é que quebra, né? Uma coisa muito importante aí na física, que a gente fala que é a casualidade, entendeu? Por isso que os físicos, eles são revoltados com essa ideia filosófica do universo em bloco. Porque existe uma coisa na física que a gente fala que é a relação causa-efeito. Ou seja, você trabalhou aqui, vai ter um efeito na sua vida na frente. Você não trabalhou, vai ter outro efeito. O universo em bloco, não. Tudo está coexistindo. Esse que é o grande lance filosófico. O presente não interfere no meu futuro. O presente não é especial. O futuro já vai estar lá, não preciso fazer nada. Então, mas o que as pessoas não conseguem entender, e aí que está a nossa burrice... Tá me chamando de burra. Não, todos nós somos. Todos nós somos. Porque o que acontece? Isso, como a gente falou, é uma teoria filosófica. A filosofia, ele procura trazer as coisas para a razão. Então ele fala, olha, isso aí tem razão. Ele já fez o trabalho dele. Por exemplo, até então, todo mundo achava que o tempo era um rio que passava. Apareceu esse cara, que é baseado no Einstein também, né? A teoria, o universo em bloco é o Einstein, né? A teoria nasceu por conta daquele lance inicial do tempo. Isso. Como representar o tempo, ou o tal do espaço-tempo. Aí apareceu esse mano e falou, não é assim, não é um rio que passa, é dessa maneira. Como ele falou, e faz sentido. Agora, o que é certo e o que é errado... Aí o universo também não teria origem. Lá vem ela. Já vai. Então, não, ele teria uma origem, não teria mas a partir do momento que começou, ele formou esse bloco. Aí começou tudo ao mesmo tempo. E aí presente, tá tudo passado, ali. futuro. Exatamente, Esquisito, né? Acho da hora. Mas aí é esquisito por um lado, mas é a única, como eu falo, né? É a única maneira que tem de se representar o tal do espaço-tempo, porque você não consegue representar isso. E é complicado também, né? Como que você representa? Que eu tô andando, que eu tô aqui no universo, que o universo está expandindo. Pô, matemática representa isso para mim. Não dá. Mas isso, por exemplo, a física, né, que é o que você está falando, por exemplo, o Einstein ele já tinha essa ideia que o universo expandia. E até então os outros caras falaram, não, é um negócio, é uma bagaça parada. E ele entrou nessa. Né? Na época... Tanto que ele tirou das equações dele um negócio chamado constante cosmológica. Isso. Que só depois, quando o cara fez o telescópio melhor, que ele falou, olha só, o cara tinha razão. É isso aí. Né? É isso mesmo. Que foi o Hubble lá que fez isso mesmo. Né? E hoje, provavelmente, a constante cosmológica é o que a gente chama da energia escura, que ajuda o universo a expandir. Pode ser que ela volte. E é uma coisa que o Einstein, quando ele deduziu, apareceu aquele negócio lá e falou, cara, isso aqui tá errado. Arranca fora. É isso aí. A gente tá falando de futuro. O Einstein era um cara danado, né? Era danado. Ô, Emílio, eu não sei se a gente já falou isso aqui com o Sacani, a gente tá falando de futuro, mas você tem premonições, você quase empacotou 2 vezes quando você foi pegar um voo. É verdade essa história? Cara, ele foi comprar... Eu não sei se é verdade isso. Por quê? Ele foi pegar um voo e ele não pegou... Caiu 2 vezes. Mentira. Ele comprou a passagem. É verdade essa história? Eu tenho problema com... Talvez ele já foi pro futuro. O que é isso que aconteceu? Vou até fazer um jabá hoje lá no... Eu tenho meu podcast Ciência Sem Fim. Hoje vai estar lá comigo o Lito. Muito bom. Lito, Onde é que é? Qual é o Aerolito? Ciência Sem Fim. Ciência Sem Fim, hoje ao vivo, que horas? Hoje ao vivo, lá pelas 8 e pouquinho da noite. 8 da noite, o Lito, Aviões e Música, junto legal pra caramba. Muito legal. E eu brinco com o Lito pra caramba, já participei do podcast dele também, né? Que eu tenho problema com o avião, cara. Entendeu? Problema sério. Problema com morro de... Eu também, nossa. Avião começa a tremer, cara, eu já me seguro, já me agarro todo. Pô, e o Lito, não, cara, fica tranquilo, turbulência não derruba o avião e tal. E eu tenho umas histórias meio complicadas, né, cara? Então, uma delas que eu viajava muito pra Macaé. Certo. Na época eu embarcava, né? Eu trabalhava com petróleo, embarcando em plataforma. E às vezes a gente tem que voltar pro Rio de Janeiro. A estrada é muito ruim. Então você demora 3 horas, 3 horas e meia. E de avião é uma meia horinha.
Porra, mas era aqueles passaredo. Era aqueles passaredo, exatamente o passaredo. Porra, passaredo E é aí, passar cara, medo. numa dessas aí, eu cheguei lá no aeroporto junto com o pessoal que tava comigo, nós olhamos o tempo, o cara falou, cara, não vamos, cara. Vamos de carro? Eu falei, pô, quer de carro? Vamos de carro, vai. Melhor. E infelizmente, aquele avião ali com muita gente que eu conhecia dentro. Loucura. Exatamente, assim, acho que era menor que esse até. Aí caiu o avião? Putz, caiu o avião. O avião bateu Você na chegou a na comprar serra, a passagem. cara. O avião bateu na serra. Meu Deus. Exatamente. Então isso aí foi... Foi uma vez história- só, né? Ou teve outra? Isso é Deus. Você não acredita? Tem que estar na hora de começar a dar uma olhadinha. Graças É ao anjo da cara... guarda. Ou ele tem um negócio do futuro, pai. Então, o cara da Petrobras que tava comigo lá, que ele olhou o tempo e falou, cara, isso aí vai balançar pra caramba. Ele morria de medo também. Eu falei, cara, quer saber? Vamos de carro, vai demorar, mas a gente Mas vai tranquilo. chegar. E infelizmente é triste porque Nossa. tinha muita gente conhecida Meu nossa lá dentro e acabou acontecendo esse problema aí. Então, E a inteligência artificial? Já que a gente está Ó o falando Sami. de inteligência artificial, o Sami tá apaixonado, mas é muito legal, né? mas ele fica fazendo só fotinho. Não é, mas Emílio, você dá uma diminuída na inteligência artificial. Não, eu vou Desculpa, mostrar- não quero nem brigar, mas é o seguinte. Você quer brigar? Existe Quer sim. Tá longe agora. um avanço exponencial na medicina. A gente não olha a inteligência artificial que nem esse avatar que o Sami está falando. Exato. Você vai ter um diagnóstico em São Paulo, vai ter um diagnóstico em Joanesburgo de uma doença e aí você consegue mapear através da inteligência. Na medicina é um negócio que funciona. Cara, a inteligência artificial, esse negócio todo que a gente usa, né? O chat GPT, que agora tá famoso pra caramba, o DALL-E, que é aquele que faz imagens, o Stable Diffusion, que o pessoal usou, e continuem usando. Mostra o Coringa. Quanto mais imagem você fizer, você sabe o que você tá fazendo, né? Isso, você você vai tá ajudando. alimentando a inteligência Sim, artificial. tô ligado. É isso aí que você tá fazendo. Mas o que ele falou é verdade, cara. Dentro da medicina, por exemplo, para resolver determinadas proteínas que a gente não sabia como ia resolver, porque é um negócio muito complicado, só foi possível graças a algoritmos de inteligência artificial, machine learning que a gente chama. Então, dentro de várias áreas hoje, cara, assim, é impossível você trabalhar sem uma inteligência artificial rodando, entendeu? É que esse lance aí, você tira o sarro e tal, mas isso é legal porque tá popularizando a inteligência artificial. Isso é uma boba. Lembra do Akinator? Não é isso. Meu, sabe Akinator. quantos trilhões tem de... Akinator. Agora tá indo pra quarta versão, você até falou. Quantos Mas não trilhões de sabe se informação vai lançar tem? esse ano, é a quarta versão com 100 trilhões de parâmetros. Pega livro, pega uma... Aonde que busca o conhecimento? É a Wikipedia? Que não, eles não, pegam? os próprios... Tá sacaneando. Tudo na rede, cara. Hoje tá tudo na rede, cara. Tudo ligado, né? Hoje tá tudo na rede, não tem como. Você faz música usando inteligência artificial, você escreve livro usando inteligência artificial. Faz Mas música. é ruim, é fraco. Não é, não. Mas é que o velho pegou o Akinator no começo, né? Errava. Não, é fraco. Quando a turma... tá bom. Você Tá pede... bom, Não, o não. Akinator tá bom hoje, por causa Porque é o disso, seguinte, porque a turma jogava. É o Mas seguinte, hoje pode ser. a Hoje beleza, pode ser. a beleza, Olha lá. a beleza humana é a gente ter essa capacidade de dar um cérebro, de dar um curto-circuito na cabeça do outro. E a inteligência artificial não tem. Faz o texto, mas é aquele texto que você olha e fala... Mas "Puta, calma, Mas ela aprende calma. igual o cérebro. não aprende, Esse é o não começo. aprende. Aí Como é não? diferente da minha. Não é, cara. Isso tem aí emoção. não tem intuição. Ah, Eu tá. vou fazer o Não seguinte, vai eu ser vou, não tem eu vou intuição. pôr dois... Ah, você tá apaixonado por essa você porcaria vai- aí. Não dá pra Sair com comparar ela, com uma você vai ficar o dia massagem. inteiro lá. Vai sair com a por exemplo. moça. Mas ele tá apaixonado na área dele porque e a área dele, cara, é uma das áreas que mais... Aliás, a gente fala que inteligência artificial é um negócio novo, mas não é, viu? Não. Começou lá atrás, dentro da área de economia, o Business Intelligence, né? O BI que a gente fala hoje. Porque ela pega. Na verdade, a gente pode dizer que ele é o avô de tudo isso. Porque é o negócio seguinte, pro pessoal entender, né? O mundo e o nosso cérebro, ele funciona por padrões, cara. Padrão. Se eu pedir pra você desenhar um navio, embora pode ser que você nunca tenha entrado num navio, mas você desenha um navio. Sim. Na média, o seu navio vai sair perfeito? Não vai, mas na média, ele vai sair parecido com o que é um navio. Isso. Por quê? Porque o seu cérebro, ele tem os Padrão. padrões, ele reconhece os padrões. E o pessoal notou o seguinte, caramba, se eu conheço um padrão, eu consigo ensinar para a máquina, por isso que a gente chama machine learning, que é aprendizado de máquina, eu consigo ensinar para ela esses padrões. Então eu falo, ó, isso aqui é um navio, isso aqui é uma casa, isso aqui é uma caneca, isso aqui... E ela vai aprendendo.
E por que é muito bom isso? Porque hoje existe até uma frase aí que vai até contra o meu trabalho, né? Que a gente fala que o novo petróleo são os dados. É muito dado que tem de tudo hoje. É milhões de pessoas tirando foto por aí de tudo que é lugar e alimentando. E você está alimentando. E isso é muito bom, porque você vai ajudar a melhorar essa detecção de padrões. Eu sei, mas eu digo o seguinte, a graça da gente ser a gente, de ser esse ser, é você, é o único cara que existe no universo que é você. Exato. Não tem outro igual a você. Não tem outro então não me venha com inteligência artificial, padrãozinho, que não vai me convencer. O legal da gente é a gente ser único, cara. Mas isso não vai deixar a turma mais preguiçosa, escrevendo, sabe, a inteligência artificial vai me ajudar a fazer um desenho, vai me ajudar a fazer um livro, não vai deixar mais legal pra caramba. Sim, mas são muitas discussões que tem hoje, principalmente na educação, entendeu? Porque, poxa, eu não preciso... A tarefa de casa pro meu filho lá. Fazer nada. Ele vai lá Colar no na prova. acabou, entendeu? Agora, por exemplo, o ano passado teve um concurso de arte que quem ganhou foi uma inteligência artificial. Ninguém sabia nem que ela estava participando. Os artistas já querem tirar isso. Agora, por outro lado, tem artista que quer dar o traço dele para inteligência artificial. Que te dá um insight. E que é possível também. Agora, uma coisa também de imagem, eu vou mostrar amanhã. Por exemplo, você tem uma foto. Certo. Tá você com o Morgado na Paulista. A inteligência artificial consegue estender a foto e já calculando como seria o restante da imagem de acordo com os elementos que você deu na foto. Então, seja numa praia, seja num campo, seja na Paulista. Então, é muito legal isso. Agora, as coisas de imagem... É bobo, Sami. Desculpa. Não, mas é que o exemplo... É que o exemplo é bobo porque a gente põe no... porque, por exemplo, a inteligência artificial, ela ainda não consegue escrever um código com perfeição. Mas, por exemplo, eu quero criar um código em Python para fazer um gráfico de 2 variáveis. Ela te dá o código pronto. Ela ainda não consegue fazer um programa inteiro, mas vai conseguir. E aí, isso, por exemplo, você consegue programar sem saber qualquer linguagem de programação. Isso é muito útil. Estuda, por exemplo, dá pra criar em segundos uma página na internet do Pânico. Em segundos. Então, imagine quantos profissionais demoravam, quanto custava. Eu vou mostrando dia a dia. Eu entendo um pouco o que o Emílio tá falando, mas você tem que entender o seguinte, cara. Que essas aplicações é um negócio que foi feito para popularizar ela. Agora tem muita coisa legal. Por exemplo, os escritos do Mar Morto. Certo. Como que eles foram traduzidos? Por conta da inteligência artificial. Deram aqueles escritos todos, ela achou os padrões ali e ela traduziu tudo. Caramba. Entendeu? Então tem várias, assim, cara, aplicações assim que é infinita mesmo. São aplicações infinitas para nossa vida. Entendeu? São coisas que vão ajudar muito a nossa vida. Mas, como que vai popularizar se é humanamente quase um cérebro como o meu, por exemplo, e acho que o do Morgado junto? Nós dois. Como é que a gente vai entender uma caceta dessa daí se é tão complexo? Não tem como popularizar se você já não colocar 20 anos numa escola e você já ter uma aula só disso. Cara, então, mas aí é que tá, porque o futuro aí nas escolas vai ser ligado a aprender essas programações, entendeu? Isso aí vai mudar muito, vai mudar empregos, vai mudar todo um sistema que vai ter que ser mudado junto com tudo isso. Aí sim, você vai ter que aprender. Agora, o lance que a gente faz, o que o pessoal faz, eles tentam colocar essas ferramentinhas que são bestas, vamos dizer assim. Pra popularizar. Imagina que tem milhões Provavelmente, quanto custa isso aí? A maioria é pago, não é? Por uso. Eu sei, mas aí tem investimento bilionário da Microsoft. Dependendo da imagem que você vai gerar, você vai rodando interações, né? Como interação é um negócio que usa a máquina, o cara tem que cobrar para usar aquela máquina dele. Mas ele cobra muito pouquinho. Mas o lance é o seguinte, isso aí populariza e em milhões de pessoas usando, muitas vão se interessar por essa área para estudar e para desenvolver coisas muito mais interessantes. E vai melhorando a tecnologia, e quanto aí mais vai ajudar o legal de tudo isso é o seguinte, é uma aplicação besta, mas que no fundo, por trás de tudo isso, tem muita coisa que vai ajudar a nossa vida. Então isso é que é interessante. Já tem, por exemplo, eu dou sempre o exemplo, na China, tem um negócio sensacional que acontece na China. Extremamente As crianças entram na sala de aula e colocam uma tiarinha aqui, ó, na cabeça. A tiarinha, ela faz um eletroencefalograma em tempo real. E aquilo ali, por conta do padrão, porque é um padrão de onda, o professor recebe em tempo real ali, Emílio,
poxa, o Emílio não presta atenção em matemática, cara. Um jegue. Eu vou ter que ir lá e eu vou interferir na sua educação para melhorar você como aluno. Entendeu? Isso aí é pra controlar o ser humano. Na China dá um pouco bom, Fica lá. Pátria educadora. Fica uma semana lá. Deixa eu ver o que ele gastou no cartão de crédito. Isso aí é o... Mas as crianças entram, cara, todas elas colocam aquilo lá e o professor ele fica analisando e vendo, caramba, aquele aluno ali... Tá, tem isso DDA. E isso tem dado resultado muito grande. Nessas provas, essa coisa que o pessoal faz, a China tá sempre em primeiro, não é à toa, entendeu? Não sei não, viu, Sacana? Tem muita aplicação, cara. Tem muita aplicação. É que essa aplicaçãozinha aqui que a gente faz, ela é bestinha, mas ela é legal pra popularizar. Bora a tiara pra ver se fingem... Não é que vocês são nerds. O nerd, ele pensa diferente do cara normal. Né? O mundo do nerd é muito específico. O Sam é um puta nerd. Ele tá apaixonado com ele. Ele põe ela, faça um texto Shakespeare. Esqueceu de buscar o filho na escola. Aí vem o texto Shakespeare. Eu falo, não, esse aqui não é o o nerd ele pensa diferente. O nerd inventou lá o dinheiro lá, a criptomoeda, que também é um negócio que a gente vê que não vai funcionar. Será? Não. Então, a gente vê que não vai funcionar muito bem. Teve gente que falou isso em 2010. Exato. Mas e aí, hoje tá ricão. Então, não, pera lá. Isso aí foi uma coisa que nerd bolou. Sim. Nerd se apaixonou. Os primeiros caras, é tudo nerd. Sim. É tudo esses caras. Aí vem os canavial de otários. Depois, Que o mundo é um canavial de otários, os nerds que vão lá. Aí o que eles fizeram? Ele faz sentido, o criptomoeda, mas ainda não conseguiu colocar no mundo real. Ou seja, você tem a cripto, se alguém pagar mais, você vende. Se o outro pagar mais, você vende. Então é uma coisa que não caiu ela fez sentido, uma época meio anarquista tal, e não sei o quê. Ela faz sentido. Esses caras são muito... Vocês são muito fora do esquema. Não sei se você entendeu. Fora da caixinha. Não é uma crítica, é uma coisa também, né, que a gente tem que pegar o seguinte, né? Principalmente o ChatGPT, que é o negócio que está fazendo mais sucesso hoje, né? Que ganhou milhões de usuários em pouquíssimos meses, é uma coisa que está começando, entendeu? Então, imagina isso daqui 5 anos, que 5 anos não é nada. O nível exato. E várias coisas têm inteligência artificial e você nem sabe. Por exemplo, quando você usa o cartão de crédito e é bloqueado porque acham que é fraude, é uma inteligência artificial que aprendeu que o padrão do Emílio é X e aquilo tá fora. Ou quando você vai na Amazon ou no Mercado Livre comprar alguma coisa e ele te indica outra coisa... Que é o algoritmo, né? Sim, mas a inteligência artificial são algoritmos que aprendem com a massa de usuários. Então, por exemplo, as coisas que eu uso de futebol é machine learning. Por quê? Porque eles sabem que jogos daquele tipo tem mais... Mas na Copa o que se errou, é que ele não usou direito. Mas você ficou quietinho. Quando eu ganho, ninguém fala nada. Errou, na Copa ele errou tudo. É assim, o vidente erra 99,9% das vezes. Quando ele acerta, que é por sorte, ele fica conhecido. Quem trabalha com tecnologia acerta a maior parte das vezes. Quando erra, fica famoso mesmo. Mas a gente perigo disso? E o perigo de alguém então vamos lá. Alguém ter acesso à inteligência e saber tudo da sua vida? Aí existe um negócio, eu brinco com o pessoal, né? Que é o spin-off do mal, cara. Isso sempre tem. Claro. Porque os seus dados estão aí, o seu padrão de consumo está aí. E alguém, claro, que pode pegar isso aí e usar para um lado não tão Como legal. já usam, né? Já usam. O cartão de crédito sabe sua vida inteira, né? Não, mas se você pensar bem, esses caras são malandro. Esses Zuckerberg, Sacani, Samidana. É tudo engenheiro, bicho. É tudo engenheiro. É tudo engenheiro. Aí o que acontece? Se você pegar todas essas coisas, Instagram, Facebook, ele oferece um entretenimento para você. Ele oferece uma brincadeira. Você fala, nossa, que legal. TikTok. O TikTok, cada país é de um jeito. É isso aí. Claro. Principalmente na China. Na China de um jeito, no Canadá é de um pra jeito. estudo, pra arte marcial. Aqui não é isso. Não tem dancinha na China. Não tem cara Não é isso. É porque o cara sabe como é que é. Como é que você é. Sim, você está entregando. É o padrão. Você está entregando a sua vida. É o padrão. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Cara, então, tem os dois lados, cara. Tem o avanço tecnológico. É muito bom por um lado, mas tem sempre alguém que pode pegar aquilo e usar pro mal. Isso aí vai ter sempre. Por exemplo, você acha que metaverso é um negócio legal? É legal pra caramba, cara. Sim. Porque tem, assim, inúmeras aplicações. Por exemplo, na área de petróleo.
você tem lá uma plataforma que tá vazando, entendeu? Gás. Você vai pôr o ser humano lá, cara, para tentar corrigir aquilo? Você não precisa. Você põe um robô com uma câmera muito boa e o cara, em vez de estar lá arriscando a vida, ele tá no escritório fazendo exatamente a mesma coisa. Mergulhador. Você vai pegar um mergulhador, cara, vai enfiar ele lá não sei quantos metros para mexer naqueles tubos que tá vazando óleo, que tá vazando um monte de coisa. Cara, pega um robô, o robô mergulha para você com a tecnologia baseada em metaverso. O cara, num escritório, na tranquilidade, faz toda a ação que ele precisa. Isso é bom pra caramba? É sensacional. Vai tirar o emprego do mergulhador. Que nem esses Não, robôs ele vai estar lá operando, ué. Ô, Sacani. Ele sabe mexer. É que nem esses robôs que estão indo pra Marte, né? Exato. Exatamente. Cara, eu tava assistindo um documentário. Foi Viking a primeira? Qual foi? A Viking foi a primeira que pousou. 1976. Cara, se você vê o que os caras fizeram aqui, que coisa bonita que é o ser humano, né? E não foi inteligência artificial. Não, ali foi o homem. Mesmo. Foi o homem fazendo. Pegando soldador. Soldando fio por fio. Lindo aquilo, hein? Lindo aquilo, hein? Isso aí é sensacional. Tem documentário aí sobre essa. É sensacional, cara. É sensacional como é que o homem chegou a Marte pra explorar, né? E agora os robôs, os novos que pousaram, aí que tá. Por exemplo, a Viking e tal, pousaram com airbag. Um monte de airbag que inflava e pousava. Hoje não. Graças à inteligência artificial, a nave ela chega, ela tira foto, imediatamente ela compara com um mapa que ela já carregou e ela escolhe o melhor lugar pra pousar. Tá vendo? Olha só. Então, mas não é inteligência artificial, isso é o homem, porra. É tecnologia só. É os engenheiros, Mas que programar. Mas aí que tá, o engenheiro tá por trás programando tudo isso, né? Vocês estão dando. Nós vamos tirar a prova dos 9. Lembra da prova dos 9? Sim. 9 fora, 0. 9 fora, 0. Sacane, obrigado. Nós vamos tirar a prova na loteria. Na loteria. Eu quero ver. Loteria, Não vem não. A própria Você não é um inteligência bonzão? falou que não dá pra saber. Não importa. Se ela é tão inteligente Tem a mesma assim. opinião que o Samia. Se ela é tão... Eu já falei. Não importa. Nós temos 2 jogos. Eu vou jogar nos 2. O jogo nosso e o jogo da inteligência artificial. Vamos ver. Quando que tem o sorteio? Hoje? É hoje? Hoje, quarta-feira. Vamos Amanhã nós rachar o saber. prêmio, né? Já deixa registrado. Hoje o Sacani vai estar com o Lito dos aviões e música, 8 da noite. Isso aí. Põe aí o endereço. Na tela. Eu não vou perder. No YouTube, podcast que eu tenho lá no Studios Flow. Hoje vai estar o Lito lá, vai ser um papo muito legal. O Lito é gente boa demais. A gente tá tudo desmonetizado aqui desses inteligência Tem um negócio que você mexe lá Os no... caras aí ferraram a gente, viu? Esses algoritmos. Algoritmos vagabundos. O Sacani vai dar um jeito. Hein, Sacani? Puta algoritmo. O algoritmo odeia, gente. Break, Dedê? Não, break pra ir embora, né? Sim. Então, Sacani, obrigado. Cara, obrigado a todo mundo aí, valeu demais. Muito legal o papo, muito legal o papo. Agradecer ao Sami aqui, cara, porque meu filho viu a foquinha dele e pediu, eu conversei com ele, ele deu uma foquinha pro meu filho, que ama a foquinha. Isso ninguém fala. Ele deu a foquinha? Deu a foquinha? Deu uma pra mim. Ele tá vendendo agora. Obrigado, eu sou um ótimo... Muito bem. Lojas do Sami. Se eu fosse você, eu faria. Então vamos fazer o break rapidinho, já. Obrigado. Valeu. Sacani. Vem pra cá, Sacani, uau! Aerolito